Nosso assunto é a apreensão por parte dos Estados Unidos de um petroleiro na costa venezuelana. É uma considerável ampliação da pressão americana sobre a ditadura de Nicolás Maduro. A reportagem é da nossa correspondente em Washington, Mariana Giangiacomo. O vídeo da apreensão foi divulgado pela procuradora-geral, Pam Bondi. Segundo ela, o FBI, a Guarda Costeira e o Departamento de Guerra cumpriram um mandado de apreensão do navio usado para transportar petróleo da Venezuela e do Irã. A procuradora-geral informou ainda que o navio seria usado numa rede de apoio de transporte de petróleo para grupos terroristas internacionais. A ação pode sinalizar novos esforços para atingir o setor petroleiro da Venezuela. O presidente, Donald Trump, comemorou. As exportações de petróleo são a principal fonte de receita da Venezuela, que só no mês passado exportou mais de 900 mil barris por dia. Washington, até o momento, não interferiu no fluxo de petróleo do país, apesar da pressão cada vez maior que exerce sobre o ditador Nicolás Maduro, com o aumento constante da presença militar na região e reiteradas ameaças de incursões dentro do território venezuelano. Fuzileiros navais dos Estados Unidos foram vistos descarregando máquinas e equipamentos na cidade de Arroio, no sul da ilha de Porto Rico, onde os Estados Unidos reativaram uma antiga base militar. As imagens também mostram desembarque de tropas. O site especializado em rastreamento de voos Flight Radar 24 registrou caças F-18 Super Hornets sobrevoando o Golfo da Venezuela. O modelo, fabricado pela Boeing, é muito usado pela Força Aérea Americana. Os voos duraram menos de 1 hora e foram os mais acompanhados da plataforma durante esse período. Questionado pela CNN, um porta-voz do Comando Sul dos Estados Unidos, responsável pelas operações na América Latina, disse que o departamento conduz operações rotineiras e legais no espaço aéreo internacional, inclusive no Golfo da Venezuela, mas não confirmou que as aeronaves sejam, de fato, da frota americana. Vitélio, há um aspecto aí que eu queria saber se ele realmente importa ou é uma nuance técnica sem maior, digamos, significado. A apreensão desse petroleiro se dá por uma ordem, digamos assim, policial. O petroleiro estaria ajudando a furar as sanções contra o Irã e contrabando de petróleo do Irã. Seria por desrespeito a uma política americana já bastante antiga, de apertar com sanções países que, enfim, que ele acha que deve apertar com sanções. Ou isso pouco importa na construção desse massivo aparato militar contra a Venezuela? William, essa é uma pergunta importante, sim. Vamos olhar para o direito internacional. Uma das leis mais completas que nós temos é a Convenção de Montego Bay, a Convenção sobre o Direito do Mar de 1982. Ela é específica no artigo 110 quanto ao confisco de embarcações em alto mar. É específica para situações de pirataria, tráfico de escravos, navegação sem bandeira ou quando existe autorização do Conselho de Segurança da ONU. Houve um caso de apreensão de embarcação iraniana em 2019 no Estreito de Gibraltar, feito pelo Reino Unido, que afirmou algo semelhante que os Estados Unidos estão afirmando agora, que seria a violação de sanções. E essas sanções contra o Irã são sanções autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Então, em tese, isso se enquadraria no artigo 110 da Convenção de Montego Bay. Agora, no caso lá de 2019 do Reino Unido, isso foi resolvido judicialmente. No caso atual, os Estados Unidos ainda precisariam comprovar, via devido processo legal, o que estão afirmando, que essa embarcação viola sanções. De qualquer forma, nós sabemos que o governo Trump não é um seguidor do direito internacional. Nós sabemos disso, inclusive, porque não cumpre a legislação internacional de comércio. Agora, veja, os Estados Unidos alegam que o governo Maduro é ilegítimo, alegam que existe tráfico de drogas a partir da Venezuela em direção aos Estados Unidos, e nós sabemos que há também interesse dos Estados Unidos no petróleo da Venezuela, porque o Trump falou isso em campanha, ele foi claro sobre isso. Mas a questão é, esse ato precisa sim ser verificado, precisa ser confirmado pelos Estados Unidos, para não criar insegurança jurídica em alto mar
o que teria consequências internacionais para além da Venezuela, William. O próprio Trump, quando indagado pelos jornalistas depois da divulgação dessa apreensão, disse: o que vai acontecer com esse petróleo? Bom, a gente fica com ele. Eles fizeram isso em 2023 com o petroleiro Suez Rajan, que era um petroleiro com petróleo iraniano. Mesmo esquema, né? Sob sanções e tal, eles confiscaram e eles venderam o petróleo. Os Estados Unidos venderam o petróleo. Isso gerou um precedente dentro da justiça americana, por isso ele tem um certo respaldo, né? Não houve problemas ao fazer isso em 2023. É claro que, como diz o Vitelli, isso viola o direito do mar, as leis internacionais, mas aparentemente na lei americana isso é aceitável, mesmo estando em águas internacionais, né? Porque se estivesse no mar territorial americano, aí a gente poderia conversar, né? Mas estando em águas internacionais, isso realmente é uma violação das leis, né? Vitelli, nós temos amanhã, sexta-feira, a troca de comando no Comando Sul dos Estados Unidos. Quem até agora foi responsável pela área, aparentemente, pelo que a gente lê na imprensa americana, se desligou do cargo, preocupado com as consequências para ele mesmo, vamos dizer assim, no CPF dele, de decisões militares americanas relativas a ataques ao que os americanos declaram como sendo embarcações ligadas ao narcotráfico internacional ali no Caribe. O que a gente pode esperar para a Venezuela no sábado? William, essa é uma discussão muito interessante que se tem em direito internacional. O quanto seguir ordens internas de um país pode ir contra o direito internacional. Essa discussão é feita com alunos de direito internacional desde o caso dos nazistas, que diziam que estavam cumprindo ordens lá na Segunda Guerra, mas que na verdade estavam violando tratados de direitos humanos. Agora veja, alguns marinheiros, inclusive almirantes, têm alegado que as ordens do Trump, sobretudo quando são alvejadas embarcações e depois os náufragos, né, não é aceitável pelo direito internacional que náufragos sejam novamente bombardeados, como aconteceu em setembro. Aí o Pete Hegseth tem dito que isso foi uma decisão do almirante, e o almirante tem protegido o Hegseth. O Trump lavou as mãos sobre isso, tem dito que quem comanda o Hegseth ou os almirantes tem autonomia sobre essas decisões. Mas, na verdade, existe uma cadeia de comando, então precisam ser investigados crimes, sim. A questão toda é a seguinte, de novo, o regime da Venezuela é ilegítimo, não há dúvida sobre isso, porque as atas entregues à Organização dos Estados Americanos demonstram que o Maduro violou as eleições. Mas os Estados Unidos também precisam seguir a lei. E existem, sim, diversas violações. Há pouco, por exemplo, a Mariana apresentava os F-18 que voaram perto da Venezuela. Eles seguiram estritamente a Convenção de Chicago, William, que você, pilota, conhece, de 1944, estavam em espaço aéreo internacional. Mas há muitas alegações de violações do direito internacional, inclusive porque não se comprova que nessas embarcações que estão sendo alvejadas existe mesmo drogas. Então, isso precisa seguir um processo legal, não pode ser apenas imposto pela cadeia de comando da Marinha dos Estados Unidos, William. Lorival, se impõe a nós agora a questão que a gente tem tentado ao longo de várias edições aqui do WW abordar e ver de que maneira a gente consegue trazer para a audiência o que a gente identifica dos fatos, que estamos conseguindo ver um plano do Trump para a Venezuela? Bem, hoje teve, quer dizer, a partir de segunda-feira, né, começou a extração da Maria Corina Machado, né, que foi concluída hoje. Foi uma operação de extração por uma empresa contratada pelo governo americano. E esses F-18 Hornet provavelmente estavam dando cobertura, porque foi no momento, no horário em que ela foi levada num skipper da costa venezuelana para Curaçao. Então, naquele mesmo lugar, naquele mesmo horário, ela estava navegando e, segundo fontes, os americanos foram avisados para não bombardear aquela embarcação em que estava Maria Corina Machado fugindo da Venezuela para ir receber o prêmio
Nobel na Noruega, acabou não conseguindo. Mas então há um envolvimento muito profundo e um plano muito claro, assim, no sentido de asfixiar economicamente o regime, né, com essas... dia 13 de novembro, a Venezuela está sob bloqueio naval. Dia 13, um torpedeiro, né, um destroyer americano, impediu a chegada de um petroleiro russo que trazia diluente para o petróleo pesado da Venezuela poder fluir pelos oleodutos. Então, e aí ele acabou indo para Cuba, esse petroleiro russo. Agora impede a saída de um petroleiro venezuelano que estava indo para Cuba, para lá ser vendido, esse 1 milhão de barris, para brokers asiáticos, provavelmente com destino à China, né? Então, assim, é uma asfixia econômica. Daí tem essa pressão militar. Que eu saiba, hoje foi a primeira vez que o USS Gerald Ford participou diretamente de uma operação, porque esses guardas costeiros, eles tripularam helicópteros que partiram do USS Ford, que é o maior porta-aviões do mundo. É a primeira vez que eu vejo uma operação direta desses 11 navios, porque até agora eram operações de forças especiais, né, do Navy SEALs Team 6. Então, estão fechando o cerco realmente, e o plano é claro, derrubar o Maduro e colocar a Maria Corina Machado no lugar. Como é que o Trump faria isso, Vitélio, para encerrar? William, nesse 1 minuto que nos resta, o Trump deve sim atacar instalações ligadas ao narcotráfico na Venezuela. E se o Maduro responder, tentar proteger de alguma forma, isso será visto como um pretexto para uma guerra em maior escala contra o regime Maduro. O problema é o dia seguinte, porque o Maduro não está sozinho no poder, ele representa um regime que se apoderou do governo da Venezuela, formado sobretudo por generais, são mais de 2.000 na Venezuela, uma das maiores proporções no mundo, William.